Crachá na Mesa, um podcast sobre o mundo corporativo depois das 18. Oi, gente, sejam bem-vindos e bem-vindas. A gente está começando aqui mais um episódio de Crachá na Mesa, segundo episódio da segunda temporada. E, como sempre, eu não tô aqui sozinha, estou com a minha dupla dinâmica, Bea. Oi, tudo bem? E o assunto que a gente vai discutir hoje são melhores decisões de carreira que a gente já tomou até o momento, né? Decisões Bafônico. muito bafônico. A gente vai, enfim, contar tudo pra vocês, ou quase tudo, aquilo que o compliance permitir. Mas, vamos nessa. Quer começar, B? O que a gente pensou aqui? Vamos cada uma, a gente fez um top 3 das melhores decisões, e a gente vai começar da terceira até a primeira. E aí eu falo uma e você fala a sua, tá, Nana? Tá. Então, beleza, estão prontos, gente? Babado, não foi fácil fazer, tá? Eu gastei um tempo aqui pensando no que no que eu vivi nesses últimos anos e o que era interessante de compartilhar. Mas bora. Vai, começa você. Eu começo? Tô curiosa. Tá bom. No meu ranking aqui, a minha terceira decisão, que tá ocupando aqui o terceiro lugar, a melhor de todas foi sair de um emprego que eu não gostava. Acho que assim, é meio básico, né? Acho que é uma premissa, né? Se você não gosta, troca de emprego, mas às vezes a gente não pode trocar de emprego por diversas razões. Ou porque a gente precisa da grana, ou porque é um lugar que vai trazer visibilidade pra gente, ou porque a gente não se sente segura ainda pra buscar uma outra oportunidade. Mas apesar de eu estar fazendo uma grana legal ali, ter um desafio interessante, no final das contas, a motivação já não estava lá. E acho que assim, tem gente que tá tudo certo, né? A motivação é o salário no final do mês e isso já é o suficiente. E eu acho super justo. Uhum. Mas pra mim, naquele momento, não fazia sentido. Então, eu decidi abrir mão de um trampo legal com pessoas que eu adorava, por uma outra oportunidade que tinha algumas incertezas, assim, que acabou sendo uma aposta bem grande, mas que eu não me arrependo. Não sei se outras pessoas teriam feito a mesma coisa que eu, mas fez sentido pra mim ali. Legal. E a sua? Em terceiro lugar, eu coloquei aqui que é não parar de estudar. Ai, muito importante isso. Eu acho que é muito importante para a gente se manter atualizado, se manter confiante nas coisas que a gente faz. E assim, desde estudar, desde curso de um dia, workshop, leitura sobre o tema. Eu acho que isso é muito massa. Para mim, aprender coisas novas é uma coisa que me motiva bastante. E é uma coisa que eu reparei na retrospectiva que eu não parei de fazer até hoje. E eu acho que tem me trazido bons frutos, assim. É sempre muito legal. Tipo, gente, olha aqui, eu tô fazendo um podcast. Sentei, estudei, aprendi como é que faz e vambora. Então, eu acho que isso é uma boa, assim, pra mim. Quando alguém sempre vem conversar e falar, ai, não sei o que fazer, blá, blá, você fala assim, meu, vai estudar, ou volta a estudar, ou você tem estudado. Sim. Então, eu acho que essa tem sido uma boa decisão até o momento que eu tenho tomado em relação à minha carreira, em relação ao meu lado profissional e pessoal também. Eu concordo com o que você falou e acho que vai até de encontro com o que a gente discutiu no episódio 9, se eu não me engano, com o Pablo, de que nenhum conhecimento acaba sendo desperdiçado, né? Então, a gente estuda e não interessa o que você está estudando. Todo aprendizado a gente carrega com a gente e em algum momento ele vai servir para alguma coisa. Então, eu acho que isso é super bacana. Cara, isso faz você super se destacar, tá, gente? Essa coisa de você ter a informação pronta, ou ter uma referência e etc. Eu percebo que isso é muito legal, assim. As pessoas gostam, tá? O mercado valoriza, gente. Com moderação, para você não ser aquela chata que tem opinião para tudo, tem referencial para tudo, mas assim, de se manter ativa e com a cabeça fresca e conseguir trazer elementos que sejam interessantes, por mais que sejam completamente aleatórios e alheios aí ao que você trabalha atualmente. Eu gostei do que você falou sobre referência, acho que essa é uma palavra muito legal pra gente manter sempre, né? Qual que é o referencial que você tem quando a gente tá falando de determinado assunto?
Então, de repente, você nem sabe a resposta, mas você sabe de alguém, ou de algum livro, ou algum pesquisador, ou sei lá, alguma pessoa famosa que pode ser Uma matéria referência que para alguma você coisa. leu, um documentário, qualquer coisa. Sim, eu acho isso ótimo. Acho que estudo sim, mas sobre a gente consumir conteúdos variados também, né? Eu sou muito fofoqueira das celebridades. Das pessoas ordinárias, assim, que nem a gente, não me interessa muito, não. Eu gosto de uma fofoca boa, recheada. E, e eu já tive um apelido que era Aninha Database, porque eu tenho referências de novela, assim, que hoje no meu trabalho me ajudam, sabe? Então, eu preciso criar uma campanha, eu consigo ir lá no fundo do baú, lembrar qual era a trilha da novela, quem que era o ator, qual que era o enredo. Eu nem acho que eu sou uma pessoa muito noveleira, mas eu sou muito fofoqueira. Então, na hora de contratar influenciador pra fazer conteúdo, eu já sei quem que não pode colocar junto com quem, porque eu já sei quais são todas as tretas. Então, gente, conteúdo, assim, conhecimento nunca é demais. Nunca. Meu segundo lugar é tomar iniciativa em projetos, ou trabalhos, enfim, que eu não necessariamente tinha a experiência ou a bagagem para liderar, mas eu tomei a frente. E eu acho que isso foi uma boa decisão, pelo protagonismo que a gente acaba assumindo, por tirar a gente da nossa. Ai, eu odeio essa expressão, zona de conforto. Mas é justamente sobre o desafio, sabe? Da gente ter que buscar descobrir como fazer tal coisa. Então, eu acho que isso ajuda a gente a se desenvolver, de repente, de uma maneira mais rápida do que a gente se desenvolveria se a gente fosse esperar o curso natural das coisas. Muito massa. E acho que tá bem relacionado com o que eu disse, né? Porque a gente aprende na execução também, né? E quando a gente Uhum. se arrisca a fazer algo novo, a gente tá aprendendo. Ninguém nasce sabendo. Principalmente quando a gente tá aí nos anos iniciais da nossa carreira, cara, a gente precisa se destacar, senão a gente é só mais um. É, E só mais um é só mais um. Só mais tem um um não tem monte. promoção, só mais um não tem aumento. Você tá É. lá há 3 anos, 4 anos com o mesmo salário, fazendo a mesma coisa. E se isso é o seu objetivo, tá tudo certo. Mas falando de pessoas que não se contentam, né, com. Não sei se básico é a palavra certa, mas com o que tem, assim, tipo, cara, o que eu tenho tá bom, tá o suficiente, tá tudo certo. Acho que eu mesma também já passei por algumas fases em que eu sabia que eu poderia estar me desafiando mais, mas assim, ai, cansa também, né, gente? De ser a guerreira que dá conta de tudo. Estabilidade é bom. A estabilidade é boa, então, tipo, não, você tá procurando um aumento? Não. Tá procurando uma promoção? Não, tô aqui só vivendo a vida, sabe? Parar também um pouco pra gente conseguir contemplar algumas coisas, refletir outras, dar uma respirada, acho que é importante. Mas, definitivamente, tomar a frente de algumas coisas me proporcionou outras muito valiosas no decorrer da minha carreira. E o seu? Curiosa. O meu foi muito específico em relação a uma experiência muito zoada que eu tive. Eu não consigo nem colocá-la na categoria ruim, porque ela não foi ruim, ela foi zoada. Foi um estágio que eu fiz que foi ridículo. E aí eu coloquei aqui que foi sair de um emprego zoado, com uma oportunidade muito boa, engatilhada, assim, a ponto de, gente, eu saí da. Quem me conhece sabe que eu sou muito tranquila. Eu não sou uma pessoa que fala, dane-se, vou arriscar tudo. Eu simplesmente saí da reunião, fechei o computador e falei, eu estou indo embora. E eu não volto mais. E aí a minha chefe ficou me olhando e, coitada, tipo, ela era bem mais nova que eu, era o primeiro emprego dela, eu tinha acabado de ser promovida de estagiária para analista, eu tinha entrado como estagiária, ela tava ali tentando se virar. E eu falei, olha, ela só falou assim, tá bom. Tadinha. E eu, tipo assim, querida, eu não volto mais, eu adoro você, mas eu não volto mais. Chegou num nível aqui que não. Ninguém aqui tá bem. Gente, era uma maluquice, era essas startups. Essas startups que. Fundo de quintal. Ai, gente, mas toda startup começa a fundo de quintal, mas tem umas que não saem desse estágio, né? Exato, com camiseta furada e chinelo, ele se achava um grande gênio da tecnologia. Incompreendido, aposto. Baixaria, zoado, o sócio dele era um maluco que hoje eu olho e falo, meu Deus, que cara estranho. Enfim, e aí essa foi uma decisão muito boa.
Sabe aqueles dias assim que você tá iluminada? Você falava, cara, hoje eu não vou engolir sapo. Foi esse dia e, cara, foi uma super virada, assim. Nessa época eu tinha voltado do intercâmbio e eu achava que, falava, meu, carreira acadêmica acho que não vai rolar, tal. Procurei um estágio, consegui. Fiquei lá, sei lá, acho que 4 meses. Eu nem lembro quanto tempo eu fiquei. E aí que eu vi que não estava rolando, eu falei, quer saber? Eu vou voltar para pesquisa, é isso que eu sei fazer, é lá que eu me sinto bem. E já comecei a conversar com uma professora que super adoro ela, e ela tinha uma vaga de uma bolsa num projeto de pesquisa. Eu falei, eu vou. Eu conversei com ela numa semana, eu falei, tá, vou pensar melhor. E aquele dia eu falei, chega, esse é o dia, esse era o sinal que eu precisava. Foi coisa, eu levei um esculacho, gente, porque eu cheguei, sei lá, 3 minutos atrasada numa reunião. Foi assim, uma humilhação pública, horrível. Quem me conhece desde aquela época lembra, eu reclamei horrores. Ai, muito sofrimento. Nossa, foi um sentimento de libertação, assim, e a Nana comentou anterior, né, o dela que o terceiro lugar que era sair de um emprego, e o quanto que isso é libertador, o quanto que a gente conseguir se organizar, se planejar e sair de um emprego antes que ele destrua a gente, assim. Hoje eu olho para trás e fico pensando que se eu não tivesse saído aquele dia, talvez eu ficasse lá muito tempo, engolindo sapo, ouvindo merda, num rolê mega zoado, sabe? Uhum. Então, foi muito bom ter esse momento de poder e grande foda-se falar tchau. E simplesmente peguei minha bolsinha e vazei, gente. Eles não queriam me pagar. Rendeu aquilo. Rendeu. O negócio nos enterrava. Cara, eu já tive algumas experiências assim também. E eu acho que dá muito medo, né, da gente pedir demissão, tendo ou não uma outra oportunidade em vista. Mas a gente saber que aquele lugar não é pra gente, que a gente não cabe ali, que aquele lugar não cabe pra gente, acho que é como você falou, assim, acho que é pra mais até de libertador, né? Mas acho que coloca a gente também num lugar de respeito, né? Com a gente, com o nosso tempo e com o outro também. Às vezes não é nem porque a gente tá num lugar que é zoado, mas às vezes simplesmente não bate, não é aquilo que você quer fazer. E já tive muito, muito medo, assim. Logo que eu comecei a trabalhar, eu ouvia muito das pessoas. Ai, não pode ficar mudando muito de emprego, porque vai sujar sua carteira. Primeiro que carteira, né? Porque PJ aí não tem carteira. Mas, você vai se queimar no mercado e tal. Mas hoje eu consigo ver isso com outros olhos. E vejo também que é bastante do perfil da geração Z. De tipo, cara, entrei aqui, tinha uma expectativa e ela não tá sendo atendida. Então, cara, obrigado pela oportunidade. Mas eu não sou a pessoa mais adequada pra estar aqui trabalhando com vocês e tá tudo certo. Você respeitar o tempo do empregador e você também respeitar o desenvolvimento da sua carreira. Porque no final das contas é ela que tá em jogo. Sim, nossa, super válido. Você comentou sobre a geração Z, como ela tem mudado isso, e eu acho que é super válido, acho que eles estão aí, né? O papel da geração que está vindo é sempre, né, questionar tudo. Exato. o que a gente fez até então. E eu acho que pensando, inclusive, sobre diversidade, equidade e inclusão, é importante a gente ir atualizando esse nosso olhar em relação à mudança de emprego, a tempo, dentro de uma organização, quando a gente, principalmente eu que trabalho com seleção, quando a gente recebe um currículo. Porque, de verdade, o que isso diz? Eu acho que a gente precisa ampliar a nossa visão. O fato da pessoa ser uma pessoa que muda tanto de emprego, primeiro, o que é tanto? Eu acho que a gente precisa repensar isso. É a cada ano? É a cada 2 anos? É uma semana em cada emprego? Vamos repensar. Uhum. E o segundo é ser mais curioso sobre isso. Em relação a, mas qual foi o motivador? Qual foi o contexto? Eu acho que tem que ter espaço para isso ser questionado, conversado e discutido durante uma entrevista de emprego. Sim. Vejo que é bastante comum, numa triagem de currículo, já olhar lá, já teve 3 empregos nos últimos 3 anos, já corta. E assim, gente, essa necessidade de mudança, de atualização que está por trás dessa mudança, cara, às vezes está muito alinhado com o que a sua organização quer. Né? As organizações querem pessoas que estão em constante movimento, que querem se atualizar, que querem ser desafiadas. Com uma grande curva de aprendizado também, né? Que é o que o mercado mais pede. Então, assim, eu acho que a gente precisa conseguir agregar esse olhar quando a gente se depara num currículo
que tem ali muitos empregos num espaço de tempo um pouco mais curto para aquela pessoa, assim. Então, acho que é bem interessante a gente começar a repensar um pouco isso, ainda mais para a gente, enquanto pessoa que está procurando emprego, em conseguir ter uma narrativa que dê sentido e significado a tudo isso, ter segurança nas suas decisões e conseguir comunicar isso. E, de novo, dar aquela espiadinha lá no site da empresa, ver os valores e falar, cara, isso faz sentido. Eu acho que essa parte da minha história se encaixa muito bem. Retrata muito bem esse valor e conseguir falar isso, trazer isso de forma bem legal durante uma entrevista, durante uma dinâmica, e ter coragem, assim, de se expor, de conseguir trazer isso de uma forma que te beneficie, não ficar tipo, ai, mas esse emprego que foi mais curto, eu vou tirar, isso daqui eu não vou contar, então eu vou editar aqui as datas, tipo, gente, se apropriem da história, da trajetória de vocês e não tenham vergonha de mostrar isso pro mundo, sabe? Ai, que tudo, gente! Ela falou demais! Eu amei esse speech motivacional aqui, gente. Ó, elevou a gente pra caramba. Eu concordo em número, grau, gênero, em tudo. E eu ainda digo mais: tem empresa que nem dura tanto tempo. Sabe? Tem empresa que não passa do primeiro ano, do segundo ano. E a gente quer que a pessoa fique anos no mesmo emprego. Gente, todo mundo quer trabalhar na Apple. Quantas empresas antes qual é o nome dele? Esqueci. O Steve Jobs. Ninguém chega pro CEO e fala assim, mas essa é a sua primeira empresa, é a segunda? Exatamente. Exatamente. Trabalhos líquidos, voláteis, entendeu? Vamos desapegar. E, em primeiríssimo lugar, então, o que vem no seu? Tchan, 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 tchan. Em primeiro lugar, eu coloquei aqui buscar mas buscar oportunidades que vão me oferecer um plus. Então, sempre tentar casar essa oportunidade com alguma outra coisa. Porque eu sou uma pessoa que tem pressa, né? Então, uma das coisas, eu não sei se eu já contei aqui, mas quando eu fui fazer intercâmbio, era um intercâmbio de au pair. Então, a grande maioria das meninas vai, né, trabalhar em casa de família como babá e usa o dinheiro da bolsa que a gente ganha não, né, que a gente tá pagando, na verdade, $500 para fazer curso de inglês. Isso por si só já é ótimo, mas eu decidi colocar um desafio a mais, sabe? E ao invés de fazer curso de inglês, eu falei, eu vou usar esse dinheiro para fazer cursos ligados à publicidade, porque eu quero otimizar o meu tempo, quero voltar na frente, não posso perder tempo. Então, sempre que eu me proponho, né, busco fazer alguma coisa, eu tento juntar ela já com alguma outra coisa que vai me render frutos lá na frente, sabe? Tudo pra mim é um investimento. Então, é o famoso não dar ponto sem nó. Agora eu quero saber do seu primeiro lugar. Eu acho que você nem imagina. Não. Talvez sim. Vamos lá. O meu primeiro lugar de melhor decisão profissional de carreira que eu tenho aqui é trabalho voluntário. Sei que Uau! é um lugar de privilégio, nem todo mundo, tempo é dinheiro, nem todo mundo vai ter a possibilidade de dedicar horas do dia para fazer um trabalho não remunerado. Mas, cara, para mim, na minha trajetória, eu olho isso e, cara, isso foi muito fundamental para eu pensar na lógica de trabalho que eu acredito e como que eu poderia crescer. Eu tive 2 experiências de trabalho voluntário. Uma delas foi dando aula num projeto de educação de jovens, adultos e idosos. E foi muito bom. Eu aprendi a trabalhar em equipe, gente. E isso é uma coisa que o mercado valoriza. Eu aprendi a ouvir, eu aprendi a trabalhar em equipe, eu aprendi a minha primeira experiência coordenando algo grande foi no trabalho voluntário. E hoje, no meu dia a dia, eu coloco muitas dessas coisas em prática. Foi muito, muito legal, assim. Além de, quando a gente está falando de trabalho voluntário, a gente está falando do trabalho com propósito, que é um lugar que tem esse plus a mais, que é algo que você realmente acredita. Isso proporciona conexões muito legais com pessoas muito diferentes. Eu tenho amizades desse projeto que, cara, são amizades que eu carrego com muito carinho no coração e que eu sei que se não fosse aquele espaço, eu não teria conhecido aquelas pessoas. A gente teria passado uma pela vida da outra e boa. Então, é muito legal. Eu acho que é uma oportunidade muito boa de se desenvolver, de tentar coisa nova, de conhecer pessoas.
e de repensar muita coisa também, assim. E a segunda experiência de trabalho voluntário que eu tive foi internacional, foi pela IESEC, e aí teve também todo o desafio de outra língua, outro idioma, outra. E era um trabalho voluntário curto, deu para fazer nas férias, deu para conciliar com a faculdade, etc. E foi muito legal. E, de novo, conheci mais um monte de gente completamente aleatória. E pensar de novo em trabalho, em questões sociais. O meu era voltado, né, para comunidades em situações de vulnerabilidade, de criancinha. Foi muito, muito massa, assim. Acho que foi uma experiência que me mudou, assim. É piegas falar isso. Divisor de águas. Eu acho clichê, mas, gente... Mas é muito legal, assim. Foi muito bom e foi muito bom para me abrir para as coisas novas, sabe? Eu acho que para mim, que eu vejo na minha personalidade dessa resistência de querer mudar e etc, foi assim, eu vou, vamos ver o que rola. E foi muito bom. E de ser mais flexível, eu sou muito tensa, assim. Eu lembro que eu tava lá, teve alguma treta, assim, gente, trabalho voluntário, esses internacionais, é só treta, tá? E aí teve uma treta lá, porque é um bando de universitário querendo fazer experiência internacional universitária com gente de todo mundo, então o negócio vira uma bagunça. E eu lembro que eu fui com uma amiga queridíssima, a gente foi junto, então teve esse plus aí de eu estar com uma amiga. Mas uma amiga que você conheceu no primeiro trabalho voluntário, inclusive, né? Exatamente, foi no primeiro ano do projeto que a gente dava aula juntas. Minha amiga Bianca Pérez está lá na página da Pulsa, no Mulheres Incríveis, bióloga maravilhosa. E o pessoal tava mega estressado. Eu falei, sabe, amigo, muito difícil, a galera tem que vir de peito aberto, blá 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 blá. E a gente riu muito. Eu, assim, super relax. E aí teve uma situação em específico de um dia que aquilo virou uma chave, assim, dentro de mim. A gente tava decidindo, a gente era um grupo grande de voluntários. E aí a gente tava, sei lá, em 20 pessoas. E a gente ia comer uma pizza no hostel. E aí eu tava organizando a pizza e tal. E ninguém escolheu o sabor da pizza. Gente, aquilo me irritou de uma maneira. Eu fiquei nervosa. E eu falei, quer saber? Dane-se a pizza, então. Resolvam vocês. E aí decidiram a pizza e a gente comeu a pizza. E depois eu parei e pensei, falei, cara, eu não preciso estar sempre liderando tudo. Tem espaço para outras pessoas também. Sim. Tá tudo bem. Gente, sério, eu precisei ir para outro país, peguei piolho das crianças. Aventura, meu dente quebrou, não funciona nada para aprender isso. Eu não preciso estar sempre. E é isso, assim, eu não tinha tido outras experiências com grupos tão grandes, por exemplo. E é comum, tipo, é difícil a gente estar num grupo muito grande, estar trabalhando esse tipo de relação, ainda mais para mim, acho que para Ana também, a gente nunca teve, tipo, o grupo do acampamento, do não sei o quê. Então, essa foi uma experiência muito... Esse episódio da pizza foi, nossa, que me dá ódio no coração até hoje. Foi bravo. Aprendeu, mas ainda sentiu um rancorzinho, né, gente? Aprendeu, mas não superou. Exatamente. Mas trabalho voluntário, realmente, eu acho que, assim, quem tiver a oportunidade de buscar algo que seja uma vez na semana, uma vez por mês, eu acho que realmente é algo muito bom e muito transformador nesse sentido de se abrir ao novo. Adorei, gente. E aí, gente, é isso, né? 3 melhores decisões, babado. Mas todo cristal tem sua rachadura. Eita! Vamos falar de uma decisão ruim, porque tem que ter espaço para errar também nessa vida. É igual quando o recrutador pergunta qual que é o seu maior defeito, você fica, ai, nossa, tão difícil assim, de supetão. Mas eu tenho uma aqui que eu aprendi num lugar onde eu menos esperava aprender qualquer coisa, pra gente ver, né? Que sempre dá pra gente aprender. Era um lugar onde eu cheguei meio que assim, tipo, cara, eu já sei o que precisa fazer pra esse negócio decolar, um negócio pequeno ainda, que ainda tava se estruturando, eu tava vindo de uma empresa muito maior, e aí eu trabalhava nessa época com vendas, né, com gestão de cliente, na minha área mesmo, mas... Cara, meta, né, ali, sangue no olho, quero vender, sabe, preciso apresentar a plataforma pro cliente, ele vai ver que vai mudar o negócio dele, ele vai e tal. E aí, eu era muito nova e eu, às vezes, meio que
era um pouco, não sei se agressiva é a palavra certa, mas talvez um pouco inflexível, né, com alguns argumentos, assim, que o cliente trazia, do porquê que ele fazia as coisas de determinada forma, ou porquê que para ele talvez não pudesse ser tão interessante. De eu realmente querer mudar a maneira como ele trabalhava, porque dava para ser mais, sabe, rentável, dava pra ser mais produtivo, dava pra ser melhor. E aí esse meu chefe virou pra mim e falou assim: Ana, às vezes é melhor a gente ficar com dinheiro do que ficar com a razão. Amo, você já me deu esse conselho. Cara, sabe quando vem um tapa na cara? Foi assim, não foi nenhum, foi dois, assim, ó, paf, paf. E aí eu falei, gente, faz total sentido. Eu tava ali com o cliente, tipo, cliente, você é burro, entendeu? Você tá fazendo um negócio errado. Vem, deixa eu te ensinar como é que você tem que trabalhar. O cara não quer que eu ensine como ele tem que trabalhar, entendeu? Do jeito que ele tá fazendo tá bom. E eu tava ali quebrando a cabeça, tava, sabe, me desgastando. Quando eu simplesmente podia pegar o dinheiro dele e falar, beleza, usa aí como você quer usar, entendeu? E sair feliz com a minha comissão, mas eu não queria só comissão, eu queria revolucionar o mercado da publicidade digital. E assim, vale o desgaste? Não é que a gente não deva, né, buscar melhorar, entregar o melhor, mas tem certas situações que não, né, não tem espaço para isso. Então, acho que esse foi um aprendizado. Aprender a ficar com dinheiro do que ficar com a razão. Esse conselho já me foi de muita valia. Agora está disponível para todos vocês aqui. Sem precisar passar nenhum dos perrengues. Muito bom. Uma decisão ruim que eu coloquei aqui, na verdade é um conjunto, assim. Eu estava pensando que eu nunca, até agora, me arrependi de nenhum não que eu disse sobre algumas oportunidades aí que apareceram. Mas eu já me arrependi de alguns sims. Então, se o meu instinto tá falando não, e aí depois eu começo a ponderar, tipo, mas é uma oportunidade que vai me dar visibilidade, mas talvez eu tenha que ir, blá, 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 blá. Cara, confia no seu instinto. Não, entendeu? E assim, o não, gente, depois dá pra voltar atrás. Depois você consegue falar assim, cara, eu pensei melhor, e sim. Agora, o sim, quero você livrar disso. Depois você falou o sim, gente, você abriu uma porta que o não, ele não passa. Então, confia no seu instinto e diga não. É isso aí. Poder dizer não é libertador. Eu concordo com você. E eu acho que, assim, quando a gente diz sim, me lembra muito aquele negócio que, tipo, não era sua obrigação, você tá fazendo porque você era legal, e aí depois vira obrigação. Exato. Nem era seu papel, nem era seu lugar, mas aí agora você não pode desistir, porque agora já tá todo mundo contando. É uma boa mesmo. Curiosa para saber aí o que vocês andaram fazendo, quais foram as melhores decisões. Eu quero saber das ciladas em que vocês já se meteram também, que eu acho que é com as ciladas que a gente dá aquele salto de desenvolvimento. Vamos todo mundo se ajudar? Queria saltar sem me meter em cilada. Então, mas se todo mundo dividir uma cilada que se meteu, a gente já pode se livrar de várias. É isso, gente. Mais um crachá na mesa. Terça-feira que vem a gente tá de volta. Um beijo. Tchau!